Mais uma vez eu convido vocês a aprender as verdades espirituais de Deus, para que você tenha o conhecimento de Deus, para que você seja edificado, conhecedor da verdade, para ser livre da mentira, do engano, que muitos estão se conduzindo numa vida de fé e de esperança em Deus vã, por não estar sendo guiado pela luz. E nesse momento eu quero convidar vocês para a gente aprender agora um pouco sobre a realidade daquilo que Deus nos adverte em sua palavra, sobre a morte, o destino do ser que parte deste mundo com a morte, porque a morte é separação, não é extinção. E a gente vai aprender aqui agora sobre essa tão importante verdade que muitos precisam conhecer para poder ser precavidos e buscar enquanto é tempo o livramento que o Senhor, o nosso Deus, Ele mostra para que o homem não sofra esse acontecimento da morte como ele está. Porque como a humanidade está, vão para a derrota eterna após a morte. Então é importante o homem entender sobre essa realidade da morte. A morte não é uma extinção, não é a pessoa deixar de existir, ficar inconsciente, inexistente, evaporar, sumir, se reintegrar no ar como uma coisa qualquer, porque o ser humano não é uma coisa qualquer. Nós somos ser pessoal, existente eternamente, não temos fim. Nós fomos criados, nós viemos à existência e não temos fim de existência. O fim da existência é aqui neste mundo, não do ser. O fim da existência é da vida aqui neste mundo, da existência do ser aqui neste mundo. Não é da existência do ser pessoal, deixar de existir. A morte, ela é a separação, é a tirada do ser deste mundo para a eternidade. Não é a extinção, onde ele vai evaporar, deixar de existir, perder a consciência, ficar inexistente e não existir mais em canto nenhum. Até o dia que Deus, no dia do juízo, trazer ele de volta, restaurando tudo de novo. Não, não é assim. A palavra de Deus não ensina isso. Isso é uma interpretação errada que os hereges, inspirados por Satanás, eles criam para desfazer da verdade de Deus, no objetivo de tirar você da palavra, para você não conhecer a verdade. Porque a verdade de Deus não informa isso. O homem, ele deste mundo quando sai, ele não vai para uma extinção. A palavra de Deus diz que ele segue ao juízo. Ele vai para uma eternidade aguardar o dia do tribunal divino eterno, em que todos vão estar para receber a recompensa do salário do pecado, os que morreram sem aproveitar o amor de Deus para se salvar. E os que morrem em Cristo, porque receberam o amor de Deus para se salvar, esses também estão aguardando o dia da ressurreição do corpo, em um lugar de descanso, de repouso, onde a palavra de Deus diz que eles estão em descanso na alma até esse dia, em que haverá a ressurreição do corpo. É importante observar isso aqui, que quem morre não é a alma não morre. Quem morre é o corpo. Quem vai ser ressuscitado é o corpo. A alma, ela é o ser real, consciente, existente, permanentemente, eternamente, não vai deixar de existir. Morte é separação. O corpo, ele vai à terra, porque veio da terra a parte material do homem, corpo, onde o homem tem acesso neste mundo material com esse corpo. Matéria. Essa matéria veio da terra.
Quando chegar o tempo de Deus determinar o final do homem nesta vida aqui, com a morte, ele sai do corpo, o corpo dessa sepultura, e o ser real, que é espiritual, vai para Deus, para aguardar o destino eterno que ele escolheu, pela decisão que ele tomou enquanto estava no corpo, vivendo aqui neste mundo. Porque diz a palavra de Deus que esse corpo, ele só vive, se move, porque tem uma alma dentro dele. O corpo sem a alma está morto. A alma, o ser real que habita nesse corpo. E quando esse ser real sai deste corpo, esse corpo logo morre. E aí vai ser enterrado e a terra vai receber toda a composição do corpo que veio da terra, volta para a terra. É o que a Bíblia revela. O corpo desce para a terra de onde veio. Mas o espírito volta para Deus, o ser real. E esse voltar para Deus, irmãos, é que é o porém que muitos precisam entender. Porque uns voltam para Deus para estar aguardando o dia do juízo. Outros voltam para Deus aguardar o dia da ressurreição do corpo para a vida eterna com Deus no céu. É muito importante as pessoas receber essas instruções espirituais que nos traz o conhecimento da verdade de Deus, para que a gente tenha uma compreensão da importância da nossa vida de fé em Jesus Cristo. Mas isso você só pode receber se estiver sendo instruído por homens que tenham compromisso e que tenham vocação para ensinar, manejando bem o assunto, trabalhando nas Escrituras. É importante, porque tem muita gente aí querendo falar do que não sabe. Querendo falar de eternidade, de salvação, querendo falar de perdão, de pecado. Não conhece nada disso. Não tem a compreensão de nada disso. Fala de uma forma natural, colocando suas interpretações, seus preceitos, seu entendimento, e com isso criam grandes heresias que privam você do conhecimento da verdade. Tem tanta gente privada da verdade porque está sendo formada em mentira, como se fosse verdade. Então, eu quero convidar você aqui agora para você aprender esse assunto tão importante que a palavra de Deus nos revela. O próprio Deus nos revela na sua palavra sobre esse assunto. A morte. E o destino daqueles que morrem. E a situação. Como se encontram os que saíram deste mundo, estão na eternidade. Eles não encontram-se em um estado de sono. Eles não estão evaporados. Eles não estão inconscientes. Eles não foram extintos. Os que saem deste mundo para a eternidade está consciente, lúcido, sóbrio, existindo para a eternidade, onde eles estão aguardando o final de tudo, aonde a Bíblia diz que uns vão ressuscitar para a vida eterna e outros para a condenação eterna. Essa ressurreição não é do ser real, é do corpo. O que é ressuscitar? É o espírito voltar ao corpo. Só que a ressurreição dos salvos vai voltar em um corpo, não no corpo que morreu, vai voltar num corpo glorificado. Deixa eu explicar algo aqui para você entender o que significa isso. Por que é preciso a ressurreição do corpo? Porque, olha, Deus ele criou o ser para habitar em mundo, o mundo espiritual e o mundo terreno. Deus criou um ser humano para habitar neste mundo terra e deu um corpo humano para que esse ser possa ter contato deste mundo terra através de um corpo, onde nós temos contato com este mundo físico. A alma, o corpo é a bainha da alma. É mais ou menos assim. Essa caneta aqui, você não é esse tubo. Você é um espírito que habita nesse tubo. Olha um exemplo simples para ver se você entende mais um pouco. O que acontece com a morte? Você não vai ser extinto. Você sai desse tubo que é o corpo, esse corpo vai para a terra, e você que saiu desse tubo é o ser consciente que existe eternamente
vai para Deus, para receber a recompensa da escolha que você decidiu tomar enquanto aqui viveu. Se deu ouvido à verdade do Evangelho, salvação, vida eterna. Se não deu ouvido à verdade do Evangelho, condenação. Mas você não vai deixar de existir. O que deixa de existir por um tempo é o corpo. E você que saiu do corpo, está entendendo o exemplo simples? Você não é o tubo da caneta, você habita nessa caneta. Você é um ser espiritual, que o corpo, esse tubo da caneta, é onde você habita. E a morte é isso aqui, ó. É você sair desse corpo, do tubo da caneta, e o corpo morre, vai para a terra sepultado. E você que saiu do corpo, do tubo da caneta aqui, ó, você não vai deixar de existir. Você vai para uma determinada localidade na eternidade. Ou de descanso até o dia da ressurreição no corpo, ou já de tormento. Aguardar o dia também da ressurreição do corpo. Deu para você entender um pouco? Essa comparação, esse exemplo simples que eu dei aqui? Paulo vai dizer, eu estou desejando deixar este corpo para habitar com o Senhor. Porque enquanto eu estou no corpo, vivo por fé. Mas um dia ele viverá sem mais de precisar de fé. Quando deixar esse corpo? Quer dizer que a gente entende pela palavra, é tão simples isso. Tem gente que complica tanto. Quando Paulo diz que deseja deixar o corpo, é aí que a gente entende que nós não somos o corpo. Nós somos um ser espiritual que habita neste corpo. Esse corpo é a parte que forma o ser. Então, Paulo diz, desejo antes deixar esse corpo. Paulo não é o corpo, Paulo habita no corpo. Paulo quer deixar esse corpo. O que é que Paulo está falando? Está aguardando o dia da ressurreição, o dia da transformação do corpo glorioso, para aí estar com o Senhor lá nos céus. Então, como eu estava explicando, deixa eu fazer a observação aqui, concluir. O corpo é a parte importante do ser, para habitar no mundo que ele vive, que ele está. Por exemplo, os anjos são seres espirituais, mas os anjos, eles têm corpos espirituais para habitar no mundo espiritual. O mundo espiritual é um mundo que Deus criou para os seres espirituais. Deus está muito além de qualquer mundo. Tudo foi Ele que criou. Deus está muito além disso. Então, os anjos são seres espirituais que habitam num plano existencial, eterno, espiritual, e eles também precisam de corpo. Observe que os anjos, quando foram expulsos da presença de Deus, quando o texto diz que eles perderam a sua habitação, está falando do corpo. Sabe o que são hoje demônios e Satanás? Os seres das trevas eram anjos de luz. Mas, com a rebelião deles contra Deus, eles foram expulsos da presença de Deus, porque eles se rebelaram contra o Criador. E ninguém se levanta contra Deus e permanece de pé. E ninguém que peleja contra Deus prevalecerá. Satanás, ele pensou que ia prevalecer, ainda na sua forma angelical. Levantou uma rebelião contra o Criador. Isso é o que a Bíblia revela. Não me peça detalhes. O que eu falo é o que está revelado nas Escrituras. E aí, diz a palavra que Deus expulsou ele com uma terça parte dos anjos. E esses anjos perderam a sua habitação celestial, o seu corpo glorioso. E os anjos caídos agora são demônios. São espíritos sem forma. Espíritos sem corpo. Por isso que eles ficam vagando. Porque eles não têm habitação nem lá na eternidade, nem no mundo espiritual mais, porque perdeu o corpo espiritual, e nem tem habitação aqui, neste mundo terreno, porque eles são espírito sem forma. É por isso que eles se apossam de corpos humanos. É por isso que eles habitam em corpos humanos, para poder ter contato, para poder estar, como diz a palavra, ter um pouco de repouso. Porque Jesus, ele trouxe-nos essa revelação. Quando Jesus diz, quando o espírito imundo sai de uma casa, ele anda vagando, não é procurando repouso, não encontra. Mas essa casa que ele saiu, ele encontrar novamente espaço para voltar a ela, ele volta para essa casa, ele fala de pessoas. Quem entende ali, tem um entendimento espiritual,
vai entender que Jesus não está falando de casa literal. Jesus está falando de pessoas que são habitadas sim por seres espirituais, que influenciam elas por vários conceitos, vários meios para tirar o homem da direção de Deus. E quando esse ser espiritual que se apossa da mente humana, do corpo humano, ele sai do homem, ele anda vagando, porque ele não encontra outra habitação, porque cada ser humano já tem habitação espiritual maligna na mente dele, guiando ele, influenciando ele. E aí quando ele encontra esse espaço de Jesus, quando ele volta, vem com mais 7. Isso quer dizer o quê? A gente vai ver o texto lá do endemoniado gadareno. Irmão, isso é muito sério a gente entender, irmão. Tem gente que quer explicar as coisas que não tem explicação lógica, é por fé. Tem que crer no que a palavra revela. Não é criar interpretação herética para trazer uma explicação num assunto que não condiz com o que a palavra diz. A palavra de Deus vai dizer que quando Jesus expulsou aquela legião de demônios do homem que era endemoniado na cidade de Gadara, a palavra de Deus vai dizer que havia mais de 2.000 demônios tomando a mente daquele homem, levando ele a viver como um animal. É o que acontece hoje com muita gente que está aí que nem doido, que nem louco, comendo estrumo, comendo fezes, comendo lixo, vivendo que nem um animal nas ruas, perambulando, se destruindo. Isso é demônios, irmãos. Isso é possessão demoníaca. Tem a opressão e a possessão. Isso é assuntos que você também poderia aprender na tua igreja pelo teu pastor, mas infelizmente teu pastor não tem conhecimento das Escrituras, ou se tem, não está compromissado com ela para passar para você. E você fica perdido nesses movimentos, sem conhecer a Deus, sem conhecer as verdades espirituais. Porque o texto vai dizer que havia vários demônios tomando posse daquele homem. E quando Jesus expulsa aqueles demônios, olha aí onde a gente aprende algo importante. Eles pedem a Jesus para entrar nos porcos. Porque eles queriam outro corpo. Não importa se era de animal, se era de homem. Porque ele queria outro corpo? Porque os demônios são espíritos sem forma, vagando no espaço. Os que Deus permitiu ainda estar, até o dia que eles também vão ser lançados no lago de fogo que arde com fogo e enxofre. Que é o destino final, tanto dos demônios como dos espíritos dos homens que não creram na verdade para se salvarem. Então, o corpo é importante para a gente viver no mundo que estamos. Por exemplo, no mundo terra, nós precisamos de um corpo físico, que é esse corpo humano que Deus nos deu. Mas nós somos seres espirituais. Quando a gente for para a eternidade com Deus, no mundo espiritual, nós vamos receber corpo espiritual. Nós não vamos ser um espírito sem forma. Vamos ter uma forma, um corpo, para poder interagir, viver no mundo que Deus criou para nós. Deu para você entender um pouco sobre isso aí? Bem, mas o assunto que eu vou trazer para você não é esse. Eu fiz apenas uma introdução para observar algumas coisas que você precisa entender. Vamos aprender o que é a morte, qual o destino e a situação que se encontra o ser real após a morte. Vamos aprender simplesmente com Jesus. Aqui não tem nada de teologia, de dificuldade, de revelação, de reteté, de prá. Aqui tem ensino, estudo inteligente pela palavra. Nós estamos aqui para aprender de Cristo. Não é com teólogo, doutor, pastor, criando sua sabedoria, interpretando coisas sobrenaturais que não cabe ao homem acrescentar nem diminuir o que está na palavra. Ai daquele que acrescenta, ai daquele que diminui, ai daquele que falsifica, ai daquele que faz negócio da fé, ai daquele que manipula a verdade do evangelho por causa de ganho, ai daqueles que estão tirando o povo do conhecimento da verdade. A sentença desses não vai tardar. Se não se arrependerem, já tem o seu galardão. Vamos aprender. Quero convidar vocês agora a aprender esse assunto. Eu botei aqui no cabeçalho, não é? Vamos conhecer a verdade sobre a morte e a realidade do destino e da situação de quem parte deste mundo com a morte. Vamos aprender aqui agora um pouco? Vamos ler a palavra de Deus, por onde a gente se baseia, por onde a gente tem o princípio do conhecimento da verdade que nós
transmitimos para vocês. Amém? Vamos ler aqui Lucas capítulo 16, versículo 19. Eu não vou ler o texto inteiro, porque eu vou adiantar. Eu já conheço o contexto. Eu vou ler somente dois textos para a gente decorrer na explicação e na aplicação da palavra. E vou explicar o contexto aqui, tá bom? Porque eu já conheço o contexto. Se eu pegar um texto, mas eu conheço o contexto. Eu não vou ficar no texto isolado e aplicar uma doutrina sem conhecer o contexto, tá bom? Então vamos lá. Lucas capítulo 16, versículo 19 e o 20. Isso é Jesus aqui, falando. Ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendorosamente. Versículo 20. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que estava cheio de feridas e vivia na porta desse rico. Versículo 21. E ele desejava se alimentar com as migalhas que caía da mesa do rico. E os cães vinham e lambiam as suas feridas. Eram tantas feridas, né, a situação desse homem pobre, mendigo, e o rico, sem nenhuma misericórdia. Contemplando isso, mas não tinha nenhum ato de misericórdia com essa pessoa. Mas vamos lá, versículo 22. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico, e foi sepultado. Interessante aqui o versículo 22, que Jesus vai narrar a morte desses dois homens. E Jesus vai narrar o destino que eles seguiram. Vamos agora aqui aplicar esse ensinamento que Jesus aqui está trazendo para nós. Se você pegar o Evangelho segundo Lucas, no capítulo 16, no versículo 19 em diante, que eu li aqui alguns textos, você vai ver a parábola dizendo, a epígrafe, parábola de Lázaro e o rico. Só que é o seguinte, meu amado irmão, que está agora assistindo esse vídeo. Esse fato, essa história aqui não é uma história fictícia. Isso é um fato que Jesus narrou. Fato não é história, é uma realidade, é um acontecimento. Isso aqui, parábolas, era alegorias. Parábolas era alguma coisa que Jesus pegava como exemplo para dar ensinamento espiritual. Só que aqui, Jesus não está trazendo uma alegoria. Jesus está trazendo uma situação, um fato, um acontecimento. O relato de Lázaro e o rico que Jesus narra não é uma parábola. Primeiro, parábola não tem nome de pessoas. E aqui fala de Lázaro, dando o nome do indivíduo. Parábola, ela é apenas uma história fictícia contada para dar um exemplo. Aqui não. Aqui é um fato real. Porque no começo Jesus vai dizer assim, ora, havia o verbo haver, narrando um acontecimento. Logo, não é uma parábola. Então aqui é um fato que Jesus narrou. Você crendo ou não, não é? A palavra é essa, a verdade é essa. Jesus está narrando aqui a realidade da situação de dois homens. E isso aqui traz um exemplo generalizando a situação da humanidade. Ora, Jesus vai dizer, havia dois homens. Um era rico e o outro era pobre. O rico vivia uma vida esplêndida, repleta de gozo, de glória, de satisfação. O pobre era mendigo na porta do rico. O rico era tão miserável, tão avarento, tão sem misericórdia e sem amor para com o próximo, que ele não ajudava. Lázaro, o pobre, o mendigo, ele esperava as migalhas do lixo que era jogado fora para ele comer. Caía da mesa, o que cai da mesa é varrido e jogado no lixo. Então, o texto nos informa isso. Ele esperava as migalhas que caíam da mesa do rico
para comer. Esperava o lixo. Então, Jesus vai mostrar a existência, a vida, vai narrar a vida desses dois homens. Observe o que o texto está narrando. Jesus vai narrar a existência aqui neste mundo desses dois homens, como viviam. Depois, Jesus vai narrar a morte desses dois homens. E na sequência, o mais importante, Jesus vai narrar o destino que esses dois homens seguiram após a morte. Isso aqui não é uma história fictícia. Isso aqui é um fato, é uma realidade. É isso que acontece na vida da humanidade. Isso aqui foi um fato que aconteceu quando Jesus narrou a história desses dois homens, para mostrar a importância de crer nele, de crer na palavra enquanto está vivo, para mostrar a importância de buscar uma vida de satisfação, de lucro, de vitória, de riqueza, não aqui na terra, mas lá nos céus com o Senhor, através da palavra. Jesus vai mostrar aqui que o rico morreu e foi sepultado. O pobre Lázaro morreu. E o texto vai dizer que os anjos levaram ele. Jesus não fala do sepultamento do pobre. Jesus fala que o rico foi sepultado. Mas o mendigo Lázaro, diz o texto que ele foi levado pelos anjos. Jesus vai mostrar que a sua alma, foi para o descanso eterno. É isso que acontece quando a gente morre. O nosso espírito é levado para Deus, para estar no descanso eterno. Nós que morremos em Cristo. Os que morrem em Cristo. Porque só há descanso na alma para aqueles que morrem em Cristo. É o que a Bíblia revela. Você crendo ou não, Apocalipse 14, 13. Bem-aventurados que desde agora morrem no Senhor. Olha a observação. Os que desde agora morrem no Senhor, porque estes descansarão. Mas os que morrem sem Cristo, não há descanso. João capítulo 3, versículo 36. Quem tem o Filho de Deus tem a vida eterna. Mas quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Mas a ira de Deus permanece para sempre. Ele já segue para a ira de Deus. Ele já segue em juízo. É o que está escrito lá em Hebreus 9, 27. Está ordenado por Deus uma só vida aqui neste mundo. O homem morreu uma só vez. E depois da morte segue o juízo. Já está reservado para o juízo. Os que morrem em Cristo não estão reservados para juízo, porque já foram livres do juízo. Não entrará em condenação, não irá para juízo. Partem para o descanso, aguardando o dia da ressurreição do corpo, para estar com o Senhor lá nos céus, no mundo glorioso que Deus já tem preparado para todos aqueles que o amam. Amar a Deus é guardar, crer e se converter à palavra dele, que é Jesus. Então, Jesus vai narrar aqui da morte desses dois homens, do destino que eles seguiram e da situação que eles se encontram na eternidade. Vamos ver o texto aqui? Vamos trabalhar aqui o texto? Ora, havia um homem rico que se vestia de púrpura, de linho finíssimo e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Porque a atenção desse homem, a prioridade desse homem era a vida de satisfação desse mundo. Ele não se preocupava com a eternidade. Ele não dava ouvido à palavra. Porque esse homem foi para o inferno, sim. O texto vai mostrar que ele está no inferno, no lugar de tormento, porque não é porque ele era rico. Ser rico não é pecado. Tem muitos ricos que estão no céu, como também tem muitos pobres que estão no inferno. Como também tem muitos pobres que estão no céu e muitos ricos que estão no inferno. Porque questão de céu ou inferno não é se você é pobre ou é rico. Não é se você é religioso ou é profano. Não é se você é bonito ou feio, preto ou branco, gordo ou magro. Céu ou inferno não é questão de cultura. Não é questão de conhecimento universitário. É questão de crer ou não crer. Este rico foi para o inferno porque ele não creu na palavra enquanto ele tinha tempo.
Ele não deu importância à palavra. Ele vivia preocupado com os seus glamours, com as suas glórias, com a sua satisfação neste mundo. Ele não deu ouvido à palavra. E o texto diz que ele morreu. E Lázaro também morreu. Olha o que vai dizer o versículo 22. Não, vamos para o versículo 22. Vamos entender aqui. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. Jesus agora fala do fato da morte desses dois homens. O que significa Lázaro morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Antes de Jesus consumar a obra do Calvário, que seria a obra redentora para trazer ao homem a Deus, tantos que vieram depois dele, tantos que foram antes deles, todos são justificados pela obra de Cristo, os do Velho Testamento e os do Novo. Agora, só que no Velho Testamento, para você entender, a obra do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, ela foi prometida, não tinha sido realizada ainda. E o que acontecia com os justos, os que morriam crendo na promessa, crendo na palavra de Deus? O que acontecia com eles? Eles morriam, mas a sua alma ia para o Hades também. Era a região onde ficavam todos os espíritos que partem deste mundo. Essa região era abaixo da terra, chamado Hades. Era um lugar aonde todos iam, só que nessa região havia uma separação. Havia um lugar que era um lugar aonde os justos ficavam, que era de conforto, que era de descanso. E o lugar de tormento para os ímpios, os que não creem na palavra de Deus. Os que não aproveitaram a oportunidade enquanto vida para crer na palavra de Deus, para não seguir esse destino. E todos aqueles que morrem sem crer, não adianta depois da morte dizer que Deus a tenha no bom lugar, que Deus dê descanso nessa alma. Não tem descanso. Só tem descanso na alma de quem morre em Cristo, porque se converteu a Ele antes de morrer. Depois da morte, acabou, meu irmão. Segue ao juízo. Não há o que fazer, não há missa, reza, nem oração. Não há penitência, nem sacrifício, nem flagelo. Não adianta nenhuma extremoção pela alma de quem morreu para oferecer descanso. Isso não pertence a quem está vivo. Quem está vivo não tem nada com o que está morto. O que está morto não tem nada com o que está vivo. Ninguém pode transportar-se para nenhum lugar e nem fazer nada que leve nada para lá. O que está aqui tem que aproveitar a graça de Deus para que depois partir, para que quando depois de partir daqui, vá desfrutar dessa graça no descanso eterno. Porque os que estão aqui, que não aproveitam a graça de Deus para receber o perdão e a salvação, para não ir a esse destino eterno, se não crer, depois que morrer, vai para o destino eterno sem Deus. Não adianta o padre fazer extremoção, não adianta missa de 7º dia, de um mês, de não sei o quê, não adianta nenhum sacrifício pela alma de quem morre. Não adianta o pastor, o papa, o padre fazer oração pela alma de quem morreu, que Deus a tenha no bom lugar. Ninguém vai para o bom lugar, o pastor, o papa ou o padre dizendo que Deus a tenha no bom lugar. O bom lugar é o céu, o lugar de descanso, para o homem não sofrer o tormento. Mas para lá só vai todos aqueles que creem se converter a Jesus Cristo, para ser lavado, remido e justificado do seu pecado, para poder alcançar o bom descanso no céu, o bom lugar no céu. Tem que crer em Jesus. Tem que se converter a Jesus. É isso que Deus quer. É isso que Deus adverte. Para que a morte não chegue até você na situação que você está. Do que adianta ganhar o mundo inteiro? Tanta alegria, tanto resplendor, tanta glória, tanta satisfação, tanto desgaste buscando as coisas desta vida, que o homem continua com a alma seca, vazia e em perigo indo para o inferno. É melhor buscar a salvação de Deus e o mais Ele fará. É viver em paz, viver em descanso, viver em segurança, viver convicto, viver na esperança e viver na segurança da vida com Deus quando deste mundo partir. Em Cristo nós temos essa promessa, essa certeza e essa segurança.
Em Cristo, Ele é o nosso socorro espiritual. Então Jesus vai narrar aqui, irmãos, a morte desses dois homens. Um foi para o tormento eterno. O outro foi para o gozo e descanso eterno. Por quê? O rico foi para o inferno porque era rico. Não, foi porque ele nunca deu ouvido à palavra de Deus. Ele não levou a sério a palavra de Deus. Ele não se importava com que a palavra de Deus advertia ele. Ele não ouvia quem ia levar a palavra para ele. Lázaro, mesmo pobre, mendigando, mas ele tinha consciência em guardar a palavra de Deus. Ele creu na palavra de Deus. Ele recebeu a palavra de Deus. Ele aguardou a esperança da promessa da palavra de Deus. E mesmo pobre, ele vivia numa vida miserável. Não importa se é pobre ou rico. O que importa é crer na palavra para ir ao céu depois da morte. Porque depois da morte, em Cristo, não tem pobre nem tem rico. Não tem doença, não tem choro. Não tem enfermidade, não tem morte. Não tem falsidade nem nenhum problema que hoje nós temos nesse mundo. Em Cristo é uma vida de gozo, de paz em abundância, de alegria, de felicidade em eternidade e em eternidade. É a promessa de vida que Deus nos oferece lá nos céus, para o homem que crê em Jesus, quando deste mundo partir, desfrutar dessa esperança. Aleluia! Isso é em Cristo, irmãos. O rico não creu na palavra, porque toda a palavra de Deus leva o homem a Cristo. De Gênesis a Apocalipse, a palavra testifica de Cristo. A palavra dá testemunho de Jesus. A palavra leva o homem a Cristo. A palavra mostra o alvo, mostra o meio da fé, mostra o caminho, mostra a porta, mostra a esperança, mostra a saída, mostra o socorro, mostra o conforto, mostra a paz, mostra a misericórdia, mostra a graça, o perdão e a promessa de salvação de Deus. A palavra mostra, e tudo isso é Jesus, é em Jesus, é em Jesus, não é em nenhum outro lugar. A palavra testifica de Cristo. Toda a Escritura testifica de Jesus para o homem ter a salvação da sua alma e descansar na promessa da vida eterna com Deus quando deste mundo partir. Este homem rico foi para o inferno porque ele não deu ouvido à palavra, não foi porque ele era rico. Lázaro, o pobre mendigo, foi para o lugar de descanso eterno porque ele deu ouvido à palavra. Não foi porque ele era pobre, coitadinho, porque tem muito pobre, muito coitadinho no inferno, porque o céu é só para quem crê em Jesus, não é para quem é bom, não é para quem é pobre, não é para quem é coitadinho, não é para quem é humilde, é para quem é convertido a Cristo. A causa do destino desses dois homens, um ir para o céu porque creu em Jesus, o outro para o inferno porque não creu em Jesus. E o texto fala que ele foi para o Hades, para o seio de Abraão. Então, como eu estava dizendo, antes de Jesus concluir, consumar a obra do Calvário, todos iam para uma região abaixo da terra. O justo e o injusto. Agora, com a morte de Cristo, houve uma ascensão, houve uma mudança. A palavra de Deus, ela agora nos mostra que o lugar de descanso é no paraíso, no terceiro céu, abaixo do trono de Deus. Os que morrem em Cristo não vão mais para a região abaixo, vão para a região acima. Porque o lugar de descanso agora, daqueles que morreram em Cristo, dos justos, não é mais lá no Hades como era. É agora lá no terceiro céu, no paraíso, lugar de descanso, onde estão as almas dos que morrem em Cristo neste mundo. Mas as almas dos que continuam morrendo sem Cristo, continuam indo para a região abaixo da terra. Provérbios 15, 24. Ao entendido, o caminho da vida é para cima, para se desviar do inferno que está para baixo. O caminho, o destino, a direção de quem morre com Cristo ou sem Cristo é diferente. Há dois destinos eternos, céu e inferno. Quem morre com Cristo vai para o caminho da vida, para cima, o céu. Quem morre sem Cristo vai para o inferno, para baixo. Uma direção oposta, destinos opostos. E lá nesse lugar é intransponível. Não pode mudar,
não tem o que fazer mais. Quem foi para o inferno está no inferno, não pode mais sair do inferno. Não tem essa mentira de purgatório, um lugar intermediário para saber se vai para o céu ou para o inferno, para seus pecados ser purgado. Essa história maldita, essa doutrina de demônio, esse ensino mentiroso do diabo que a religião católica ensina, a doutrina católica ensina de purgatório. Não existe purgatório para purgar o pecado de quem morreu, para poder ser purificado do seu pecado no purgatório, porque só há um meio para o pecador ter os seus pecados purificados, para não ir para o inferno. Não é em purgatório, é Jesus. Enquanto você está aqui nesta vida, é aqui nesta vida que todos nós temos que crer, se converter, se arrepender, para receber a remissão e o perdão dos pecados, para que não venhamos sofrer a condenação e o destino eterno do inferno. É aqui nesta vida a oportunidade que Deus dá ao homem. E daqui ele parte com o seu destino selado e definido. Céu ou inferno. Céu para os que creram e se arrependeram em Cristo. Inferno é para os que permaneceram na incredulidade e não creram no Evangelho. É o que diz a Bíblia. A palavra de Deus. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Capítulo 2. Capítulo 1, aliás. Versículo 8 e 9. Porque Deus vem como labareira de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem o Evangelho de Jesus Cristo. Porque crer no Evangelho é crer em Jesus. Porque o Evangelho mostra a Jesus, que é o caminho, o meio, a saída do homem perdido, para não ir à eternidade sem Deus. É crer em Jesus para ser salvo. O Evangelho é a informação de Deus que nos leva ao conhecimento dessa esperança, do amor de Deus, que Ele nos proporciona para que a gente seja salvo do inferno, da ira de Deus, da condenação eterna, do juízo de Deus que será sem misericórdia. A misericórdia é agora. No juízo não terá misericórdia. Todos serão lançados no inferno, porque já estão determinados a eles, porque não creram em Jesus para se salvarem. É o que Paulo vai dizer, irmãos. Eu estou pregando Bíblia. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, é a palavra que revela isso. Capítulo 2, versículo 10 ao 12. Porque Deus vai permitir a operação do erro, para que creiam na mentira todos os que não creram na verdade. Antes tiveram prazer na iniquidade e não creram na verdade para se salvar. Serão condenados porque não creram na verdade para se salvar. Por isso que permaneceram condenados e foram à condenação, porque não creram na verdade para se salvar. É o próprio Jesus que vai dizer, lá em João, capítulo 12, versículo 48, quem crê em mim, eu não julgo. Eu não vim julgar nem condenar, eu vim salvar. Mas já tem um que o julgue. A palavra que eu tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. O princípio do juízo de Deus é a palavra. Quem crê será salvo, quem não crê será condenado. Esse é o princípio da salvação ou da condenação. O homem, se ele crê, ele sai da condenação. Para ser salvo, para ser livre dessa condenação, crendo em Jesus. Mas se o homem não crê, ele permanece condenado e irá a juízo. É o que Jesus disse lá em João capítulo 3, versículo 18. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já permanece condenado. Então, a questão desses homens aqui, Jesus está mostrando dois homens em vida, dois homens que morreram, o destino desses dois homens e a situação que eles estão. Eis os dois caminhos que está posto para a humanidade. O caminho da morte e o caminho da vida. O caminho da bênção e o caminho da maldição. O caminho para o céu e o caminho para o inferno. Só que o ser humano, ele já está no caminho do inferno. Ele não pode fazer nada. Tudo que ele faz já leva ele a ser réu do inferno. Agora, para ele sair do caminho do inferno e vir para o caminho do céu, ele precisa de um salvador. Ele precisa de um socorro.
Ele precisa de alguém que tire ele desse caminho, que tire ele dessa situação, que transporte ele dessa situação para uma outra. E só quem pode fazer isso é Jesus Cristo. Não é o homem por nenhuma obra religiosa. Não é o homem por nenhum mérito de virtude, de bondade, de justiça. Não é o homem por nenhuma igreja ou religião. É o homem buscando o socorro do Senhor. Ele é o Salvador. Ele veio para isso. Ele veio para nos tirar dessa situação. Ele veio para nos transportar, nos libertar do reino das trevas, do domínio de Satanás e trazer para Deus. Nos tirar do reino das trevas e trazer para a luz. Nos tirar da miséria do pecado, condenado à morte e trazer para a vida. Só Jesus Cristo é quem pode mudar o nosso destino terrível que a humanidade está seguindo. Só por Jesus o homem pode ser livre e salvo, se for buscar essa salvação em Jesus, clamar o socorro dele, porque ele é quem pode salvar. Tome a atitude que tomou o ladrão que foi crucificado à direita de Jesus, naquele momento que Jesus estava ali, sendo morto pelos nossos pecados. O ladrão da direita tomou uma atitude que mudou o destino eterno dele. Mesmo com a vida miserável que ele vivia, nunca praticou o bem, mas no momento que ele se arrependeu a Cristo, ele encontrou salvação para a sua alma. Porque o homem, ele não tem nenhum bem que faça ele receber salvação da alma. Ele pode ser o pior ladrão, o pior assassino, o maior estuprador. Ele, crendo e se convertendo a Jesus, ele recebe o perdão de Deus, ele recebe a vida com Deus, ele recebe o dom gratuito de Deus, que é por meio da fé, e essa fé em Jesus Cristo. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Salvação é um dom de Deus, que ele requer do homem, para o homem receber essa salvação. Somente a fé, o crer, o se converter, é isso que Deus quer. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Pela graça sois salvos mediante a fé. Essa fé é um dom de Deus. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Esse dom de Deus, essa graça de Deus, que ele oferece ao indivíduo, homem perdido, ele só pode receber por uma condição. A única condição que Deus quer não é que ele viva preso, escravo dentro de um sistema religioso. Não é que ele viva buscando fazer o bem como se fosse mérito para ele ser salvo. Não é que ele viva querendo ser o cara, o mais santo, o mais cheio de Deus. O que Deus quer desse indivíduo é que ele creia no que o próprio Deus fez por ele, na cruz do Calvário. Não é que ele vai buscar se salvar, é que ele vai buscar o que Deus fez para salvar ele. A obra que salva não é a do homem dentro de religião. A obra que salva é a de Deus. Essa obra é Cristo crucificado para remir os nossos pecados, para que por fé em Cristo nós recebemos a justificação e a remissão do pecado por meio de Cristo. Isso é por fé. É por fé. Para a gente não receber a condenação eterna. É só isso que Deus quer. Jesus veio ao mundo para isso. Jesus veio ao mundo com essa finalidade. Jesus veio ao mundo para tirar o homem de uma miséria que era impossível para o homem sair. Jesus veio como esperança e meio de salvação para a nossa vida. Em nenhum outro há salvação, também debaixo dos céus. Nenhum outro nome é dado pelo qual devemos ser salvos. Jesus Cristo é o único meio de salvação. Atos 4:12. Jesus Cristo é o caminho, é a verdade e a vida. E ninguém pode sair da situação que está afastado de Deus e ir a Deus se não for por Jesus. Lá em João 14:6, Jesus Cristo é a única porta de acesso que nos dá acesso a Deus, que nos tira da condição miserável que estamos para que a gente possa ter acesso a Deus. João 10:9, Jesus vai dizer: eu sou a porta. Jesus Cristo é a única esperança que o homem tem para sair da morte e voltar à vida com Deus, para não ir à condenação, para ter a vida eterna. Como Jesus disse lá em João 5:24, quem crê nele tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. É quem crê nele, não é quem está ali, aqui, acolá, não é quem faz isso, aquilo ou aquilo outro. É crer em Jesus,
O alvo da fé é Cristo. O meio de alcançar a graça de Deus é Cristo. O caminho para Deus é Cristo. A vida com Deus é em Cristo. Não é em nenhuma religião, não é em nenhuma instituição, não é em nenhum meio que o mundo vive como se fosse meio de vida com Deus. Se não estiver em Cristo, continua perdido, julgado e condenado. Ninguém tem salvação senão por Cristo. Porque a Bíblia diz, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, não é ali, aqui e acolá. Para os que estão em Cristo, Romanos 8:1. João 3:36. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida eterna. Mas a ira de Deus sobre esse permanece para sempre. A vida eterna é por Jesus. E isso nós temos que crer pelo Evangelho, que nos traz essa informação. Essa informação não é de nenhuma religião, é de Deus para nós, através do Evangelho. É o Evangelho que nos informa essa verdade que eu estou transmitindo para você. Eu sou apenas o transmissor, eu sou apenas o objeto que transmito para você. Deus me usa para isso, para transmitir, para levar a informação que pode salvar você, se você crê. Porque Jesus disse, ide e pregai o Evangelho a toda criatura em todo lugar. Quem crê será salvo. Quem não crê será condenado. É isso que eu faço. Pregar o Evangelho é isso. É informar, é ensinar, é instruir, é orientar, é trazer o povo para a verdade que Deus quer que o povo conheça por onde chegar a Ele. Isso é pregar o Evangelho. Não é esses movimentos de pregação, de show, de revelação, de reteté que o povo vive dentro da igreja, sem aprender nada de Deus. Então, olha qual foi a causa. Para encerrar, eu vou encerrar mostrando a você qual foi a causa pela qual esse homem rico aqui foi para o inferno. Nós estamos trabalhando aqui Lucas 16, 19 e diante. O relato de Lázaro e o rico. Nós estamos trabalhando isso aqui. Olha a causa pelo qual motivo o rico foi para o inferno. O rico não foi para o inferno porque ele era rico. O pobre não foi para o céu porque ele era pobre. O rico foi para o inferno porque não creu na palavra de Deus, que era pregada lá no tempo dele, porque a palavra de Deus ela é eterna, de geração em geração. Todos que já existiram e que vão existir têm o conhecimento da verdade de Deus. Deus não toma o culpado por inocente. Deus anuncia a todos os homens, em todos os lugares, que se arrependam, porque Ele tem determinado um dia que vai julgar todos. Deus tem avisado isso ao mundo, de geração em geração. A humanidade tem sido avisada, advertida por Deus. Crer ou não crer é escolha do homem, mas a verdade é, quem crer será salvo, quem não crer será condenado. O rico aqui foi condenado porque ele não creu na palavra, permaneceu na incredulidade. Olha aqui no versículo, a gente vai entender porque o rico foi para o inferno. Vamos ler aqui do versículo 27. Ele agora faz um pedido aqui, na situação que ele estava, consciente. E aqui é dito assim, rogo-te, pois, ó Pai, que mandes a casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que eles tenham esse testemunho e não venha também para este lugar. Disse-lhe Abraão, versículo 29, você aqui no versículo 29, vai entender por que é que esse homem foi para o inferno. Versículo 29, disse-lhe Abraão, lá eles têm Moisés e os profetas que ouçam. Moisés e os profetas é a palavra que era pregada naquele tempo. A lei e os profetas. Eles têm que ouvir e crer para não ir para o inferno. É dito ele aqui, que eles ouçam. O rico faz um pedido, manda lá que avise meus irmãos para que ele não venha para cá. Aí é respondido a ele, lá eles têm a palavra sendo pregada. Moisés e o profeta é a palavra, que eles creiam na palavra, porque se eles não creem, vão vir para cá também onde você está. E é o que Jesus disse, quem crer será salvo, quem não crer será condenado. Irmãos, isso é muito sério, irmão. Eu digo sempre aqui, as pessoas
nas minhas instruções que eu levo da palavra de Deus, nos vídeos que eu proporciono para vocês o ensino, o esclarecimento, que nós precisamos crer em Jesus. Não é para ser mais santo do que ninguém. Não é para viver nessa ou naquela religião. Não é para viver status religiosos. Nós precisamos crer em Jesus pela necessidade de salvação que nossa alma tem, que nós temos. Nós precisamos crer em Jesus pela necessidade de salvação que nós temos para não ir para o inferno. É por isso que eu tenho que crer em Jesus e perseverar até o fim, andando com Ele na direção dEle, para não apostatar, para não perder a direção, para não ser desviado do caminho, seguindo falsos ensinos pregados por falsos profetas, heresias e doutrina de demônios. Essa é a importância de crer em Jesus, de se manter firme, de ser prudente e perseverar até o fim para ser salvo. Como disse Jesus, ser fiel até a morte para ser salvo. Guardar a palavra dele e não negar o nome dele, para continuar nesse caminho da salvação. Porque o trabalho do diabo é tirar a gente da palavra, para que a gente perca a salvação, saia da direção, se desvie do caminho. Esse é o trabalho do diabo na vida da humanidade, que a humanidade não creia na palavra por onde pode ser salva. Foi Jesus quem disse isso. Lucas capítulo 8, versículo 12, que esse é o trabalho do diabo, tirar a palavra do coração, do entendimento do ser humano, para que ele não receba a palavra de Deus, para que ele não creia por onde ele pode ser salvo. Porque o diabo não quer que ninguém seja salvo. Ele quer que todos vá para a eternidade que ele já está condenado aí, o inferno. O diabo está trabalhando na humanidade para poder levar muitos que der ouvido a ele para o inferno. Por isso que a Bíblia diz: sujeitai-vos a Deus, resistir o diabo, porque quem está seguindo a direção de Satanás está indo para o inferno, para onde ele vai. Quem é servo do diabo é um derrotado como ele. O povo está aí, declarando suas vidas satânicas, vivendo seus rituais diabólicos, vivendo sua vida servindo ao diabo. Vão para o inferno com ele, se não se converter. Porque Satanás e os demônios já estão condenados ao inferno também. São seres espirituais como nós. Só que nós estamos num corpo humano. Mas na eternidade, todos vão estar lá dentro da mesma situação. É preciso crer em Jesus Cristo, irmãos. A nossa fé em Jesus é para mudar a nossa sentença, é para mudar o nosso destino, é para nos tirar do perigo da condenação eterna. É para isso que temos que crer em Jesus, é para isso que temos que pregar o Evangelho, para que muitos que ouçam, creiam e sejam salvas. Todo o plano de Deus para a humanidade é para salvar o homem. E a salvação, a causa da salvação é Jesus Cristo. Hebreus 5:9. Sendo ele consumado, Jesus veio ser a causa da eterna salvação. O apóstolo Paulo vai escrever sua primeira carta a Tito, capítulo 1, versículo 15. Paulo vai dizer: palavra fiel e digna é essa, de toda a aceitação, de que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. O propósito de Deus foi salvar o homem. Ele não está preocupado na tua vida aqui neste mundo, se tu é rico ou é pobre, se tu está doente ou não, se tu tem muito ou tem pouco. Ele quer que você se converta para que viva. Do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? O que Deus quer é salvar a tua alma, porque essa vai existir eternamente. Está chorando, está doente, está com dificuldade, tudo aqui passa. Tudo aqui é efêmero, é temporal, é passageiro. Tudo aqui nesta vida vai passar. Até a nossa existência aqui vai deixar de existir. E vamos para a eternidade. A eternidade é um tempo sem fim. Não tem hora, não tem dia, não tem semana, não tem mês, não tem fim. A eternidade é a existência do ser permanentemente naquela situação, ou de gozo eterno, ou de condenação eterna. Você precisa atentar para isso. O plano, o projeto de salvação pelo qual ele enviou Jesus foi para salvar, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Para quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer que ninguém vá para o inferno, porque Jesus disse que Deus não criou o inferno para o homem, foi para Satanás e os demônios. O homem vai para lá porque não dá ouvido à voz de Deus, porque Deus, ele quer que o homem
tenha a vida eterna. E essa vida eterna é por Cristo, não é por nenhum outro caminho. Porque Deus manifestou a sua graça, trazendo salvação a todos os homens. Carta de Paulo a Tito, capítulo 2, versículo 11. Esse é o propósito de Deus para a humanidade. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Antes que o ímpio se converta e viva, arrependei-vos, arrependei-vos e credes no Evangelho. O tempo é chegado, o juízo de Deus é vindo. Jesus está voltando para levar os que estão crendo nele, que existe aqui, estão vivos neste mundo, e ressuscitar os que morreram. E os que ficarem nesta terra, ai dos que habitam na terra, vão sofrer a ira terrível de Deus. Convertei-vos a Jesus Cristo. É vindo o grande dia da sua ira. Quem poderá subsistir? Apocalipse capítulo 6, versículo 17. Apocalipse capítulo 14, versículo 7. É vinda a hora do seu juízo. Temei a Deus. É vinda a hora do seu juízo. Temei a Deus, se convertam a Deus, voltem-se para Deus, entregue seus caminhos ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Esse caminho é Jesus, essa porta é Jesus. Tem muita gente se convertendo à religião, à igreja. Isso não é o caminho para levar você a Deus. É Jesus pelo Evangelho que você tem que ouvir para se converter e crer, para ser salvo. O projeto de Deus para a humanidade é salvação, é um projeto de vida eterna, não aqui neste mundo, lá no céu, quando o homem daqui sair, porque esse mundo, com tudo que existe aqui, estão reservados para o dia do juízo, do fogo eterno de Deus. Tudo o que existe hoje deixará de existir. A terra e os céus que agora existem estão reservadas para o fogo eterno. Passarão os céus e passará a terra. A terra e os céus que Deus criou com a sua palavra vai se desfazer também com a palavra. Isso é o que revela a palavra de Deus. Existe um lugar maravilhoso e glorioso para todo aquele que crê em Jesus lá nos céus. Meu irmão, se converta a Jesus por essa promessa. Se converta a Jesus por essa esperança. Se converta a Jesus para receber o amor de Deus. O amor de Deus é em Cristo para salvar a tua alma, para salvar você do destino eterno, terrível, medonho, tenebroso, ignífero, horrível que o ser humano vai ter na eternidade. Ainda que alguns digam que não existe inferno, que não existe juízo, que Deus não vai botar ninguém no inferno, eles podem dizer o que quiserem, mas o que vai prevalecer é a palavra de Deus. A palavra de Deus, o próprio Jesus disse que muitos vão sofrer o tormento eterno. Mateus 25, 41 e 46, Jesus vai dizer a muitos: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. E no versículo 41, estes sofrerão o tormento eterno. Juízo, castigo, condenação eterna é um fato, é uma realidade. É Deus quem nos adverte disso. Não deixe o diabo enganar você, dizendo que não existe inferno, que não existe sofrimento eterno, que Deus não vai botar ninguém no inferno. É verdade. Não é Deus que bota ninguém no inferno. É o homem que foi destinado ao inferno pela sua própria escolha e decisão. O salário do pecado é a morte, a condenação eterna. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, que está em Jesus Cristo. Romanos 6, 23. Deus não tem prazer na morte do homem, ou seja, que ele vá para a eternidade sem Deus. O que Deus quer é que o homem se converta e viva. Por isso que ele adverte o homem do juízo. Atos 17, 30 e o 31. Porque Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas anuncia agora a todos os homens, em todo o lugar, que se arrependam, porque ele tem determinado um dia em que com justiça vai julgar a humanidade. O juízo de Deus é um fato, o juízo de Deus é uma realidade, o juízo de Deus, a humanidade vai para ele já como réu, culpada para receber a sentença, porque o juízo de Deus, o martelo já foi batido e o ser humano foi declarado culpado. Só Jesus é o advogado verdadeiro que pode advogar a nossa causa e nos absolver da culpa do pecado diante do juízo divino com Deus. Só Jesus é quem pode nos livrar, é quem pode interceder, é quem pode rogar, é quem pode pagar a culpa dos nossos pecados e nos justificar, inocentar e livrar do juízo divino. Jesus Cristo é o que está escrito lá na primeira carta de Paulo. Aliás,
na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Jesus Cristo é quem nos livra da ira futura que há de vir. 1 Tessalonicenses 1, 10. A palavra vai dizer que é Jesus quem nos livra da ira futura. É Jesus quem nos livra da ira futura. A palavra vai dizer lá em Romanos capítulo 5, versículo 8 e 9. Porque Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, e logo muito mais agora, sendo justificado por Ele, por Cristo, estamos livres da ira de Deus. É Jesus quem nos livra, é Jesus quem nos livra. Porém, arrependemos e convertemos, enquanto é tempo, porque o tempo é chegado. Você não pode ter outra oportunidade amanhã. O amanhã não nos pertence. Arrependei-se hoje. Dê ouvido à palavra hoje. Amanhã pode ser muito tarde. Eu não estou aqui trazendo uma conversa religiosa. Eu não estou aqui persuadindo você a ser um religioso de nenhuma religião. Eu estou aqui te trazendo a advertência que você precisa se arrepender para ser livre do juízo eterno de Deus. E esse arrependimento, essa convenção é a Cristo para ser liberto do juízo de Deus por Cristo e andar no caminho da salvação em Cristo, não dentro de igreja. Esse é o convite para você. Foi isso que Jesus mandou pregar ao mundo. O arrependimento e a remissão de pecado no seu nome, para que o homem seja livre da ira e do juízo de Deus. Lucas 24, 47. Que Deus assim abençoe a vocês e que vocês possam estar meditando, refletindo, analisando, examinando esse momento de instrução que você recebeu. E use, meu irmão, a sua inteligência. Dê ouvido à palavra de Deus e creia. Porque vida com Deus, você só pode ter quando você crê na palavra, para seguir na direção que Ele lhe dá. Amém? Então esse é mais um trabalho de instrução, desse que vos fala seu amigo e irmão em Cristo Jesus, evangelista Wellington Ramos. O meu compromisso é ministrar a verdade que liberta. E a verdade que liberta é Jesus. É isso que eu levo para o povo. O conhecimento de Cristo, pregando o evangelho da salvação, que é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê.